Pode fazer rapidinho? Pode. Vai. Vitor Salviati, Fundação Amazônia Sustentável, Memórias da FAS, 15 anos. Gravando. Bom, sou Vitor Salviati, nascido e criado em São Paulo, na Vila Mariana. E desde moleque sempre gostei de mexer na terra, esse tipo de coisa. E talvez por conta disso eu fiz faculdade de Biologia no interior de São Paulo, numa cidade chamada Botucatu. E aí, apesar de eu gostar de mexer na terra, eu fui trabalhar com farmacologia, com estudo de medicamentos com povos indígenas no Mato Grosso, o Cinta Larga. E eu fiz 2 anos e meio de estágio no Centro de Toxicologia lá em Botucatu, mas não na parte de laboratório, mas na parte de relacionamento com comunidades. E aí eu percebi na faculdade que, na verdade, eu gostava mais de pessoas do que de bicho e planta. E aí eu saí da faculdade e fui trabalhar como consultoria em projetos de reflorestamento na Bahia e também lá em São Paulo, no interior de São Paulo, com relação de comunidades. E aí, indo em evento em São Paulo, esse tipo de coisa, eu conheci o Gabriel Ribemboim, que à época era coordenador de projetos especiais na FAS, isso foi em 2009, em julho de 2009. E aí ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar com projeto de carbono. E aí eu fiz uma consultoria para a FAS de setembro de 2009 a janeiro de 2010. Trabalhar com planilha financeira, esse tipo de coisa que eu gosto também. E como eu já tinha feito uma especialização em mercado de carbono, eu tinha algum conhecimento nisso teórico, nada prático. E aí foi quando eu conheci o Virgílio, foi numa apresentação de um produto lá para ele, foi final de outubro de 2009, e aí ele gostou, a gente conversou bastante e tal, e ele falou que gostaria de que eu trabalhasse na FAS em tempo integral, só que precisava ter recurso de projeto, enfim, aquela coisa de sempre, né? E como eu não tinha certeza, aí eu fui e apliquei para o mestrado na Unicamp, na área de florestas energéticas, trabalhar com reflorestamento e produção de energia. Aí passei no mestrado e comecei a fazer, aí eu tinha terminado a consultoria na FAS, final de janeiro de 2010, aí o Gabriel me liga, eu estava em Campinas, isso era uma terça, quarta-feira, ele falou que tinha que voltar urgente para São Paulo, que tinha uma reunião importante que ele queria que eu participasse. À época com o Dr. Furlan, que era o presidente do nosso conselho de administração. Tipo quinta-feira. Aí eu falei que não podia, porque eu estava tendo aula e tal, e o Gabriel insistiu bastante. Disse, olha, se eu fosse você, eu iria, porque é importante e tal. E aí eu peguei o carro à noite, dirigi, minha mãe não gostou, porque ela não gosta que eu dirija à noite, ficou chateada, brava, assim. Aí eu cheguei cedo lá no escritório na Vila Olímpia, que era o escritório da FAS lá. Cheguei vestido normal, camisa, estudante, né? Calça, uma papete, alguma coisa que o vale, e uma camiseta. E quando eu cheguei lá, estava todo mundo engravatado, porque era uma reunião importante do conselho da FAS. E aí eles iam apresentar esse estudo de carbono e eu ia ser, caso precisasse de alguma dúvida mais técnica, eu, como era o consultor técnico, fui apresentar, entrei mudo e saí calado na reunião, mas depois da reunião a gente saiu para almoçar e eu conversei com as pessoas e tal. E aí foi quando o Virgílio falou assim, olha, a gente quer que você trabalhe com a gente em tempo integral, CLT, como analista, né, de projetos especiais, só que tem que começar mês que vem. Isso era fevereiro, tinha que começar em março. Eu estava pagando matéria, estava fazendo matéria na Unicamp. E eu comentei com o Virgílio falou assim, olha, é difícil porque a gente viaja muito, vê se não dá para você dar uma parada no seu mestrado para trabalhar na fase. Eu resolvi parar no mestrado. O mestrado está parado até agora, faz 12 anos que o mestrado está parado, não consigo mais voltar porque eu fui jubilado em 2015 no mestrado e eu não me arrependo de ter parado o mestrado, que estava feliz, eu estava gostando porque eu gosto de estudar essas coisas, mas eu acho que eu fiz a escolha certa de aceitar essa provocação do Virgílio e do Gabriel, que foi meu primeiro chefe aqui na FAS, para trabalhar com projetos técnicos, à época chamado de projetos especiais. Independentemente de área que você está, vai para o mato, vai para o campo, porque no final das contas a gente está lá e a nossa diferença para outras instituições é que a gente sente o pulso do campo, né? Então, entrei com 3 meses de FAS, tinha lá um projeto que podia pagar passagem, sempre foi essa correria de não ter dinheiro, aquela coisa toda. E aí eu cheguei aqui,
o Gabriel estava lá em São Paulo e falou assim, você vai encontrar a Valcléia Solidade, coordenadora, à época, né, do programa Bolsa Floresta, e a Josanete, que trabalha com ela, você vai ajudá-las numa atividade. Aí eu falei, Gabriel, mas eu vou fazer o quê? Você vai ajudar. Se elas pedirem para você fazer, você faz. Beleza, né? Cheguei e em todo lugar o novato, né, leva trote, né, faz esse tipo de coisa, etc e tal. E aí eu fui para uma atividade, uma oficina do programa Bolsa Floresta, da Associação Social e Renda, à época, definição de investimentos. A gente fez 4 comunidades durante uns 10 dias e eu fui a pessoa que arrumava o rancho junto com o Alexandre para levar para as comunidades, porque a FAS funciona assim, eu vou na comunidade, a FAS leva, sei lá, um frango, um arroz, alguma coisa, em contrapartida a comunidade oferece o almoço, né, com aquilo. E aí toda manhã a gente fazia aquele ajuste lá, e aí eu, querendo ajudar, muito prestativo, eu era a pessoa que carregava o isopor com o frango. Só que assim, apesar de ser Rio Negro, a gente fazia andanças e passava um tempo lá, o gelo derretia, o frango, né, descongelava, e eu, pimpão, né, como a gente fala em São Paulo, querendo prestar serviço, camiseta branca da FAS, eu peguei e botei a geleira, né, isopor de gelo no ombro para sair da lancha e ir para lá. No que eu dei o tombo para cá, já caiu gelo com sangue misturado, isso era tipo 7h30 da manhã, e aí eu fiquei melado de sangue até uma meio-dia, porque a Jo e a Val não deixaram eu sair para me lavar e tal, falou assim, tem que ficar na oficina e tal. Eu sei que é brincadeira, mas fez parte. E aí depois eu consegui sair e tal, a camiseta infelizmente ficou imprestável, estava mal cheirosa e tal. Então foi muito bom para mim não só entender e sentir a realidade, né, disso, e principalmente como, nesse caso específico, a Val e a Jo tratavam as pessoas e eram tratadas. É impressionante que elas sabem o nome, à época sabiam o nome de todo mundo e perguntavam do tipo, ai Bruna, que legal, e como é que está seu filho, melhorou? E assim, tinha, sei lá, uns 80 pessoas, a gente fez 4 comunidades, então, né, mais ou menos aí uns 200 e poucas pessoas, e falava com todo mundo e via. Então, assim, naquele momento eu percebi que era, apesar da fundação tratar de um território muito grande, a gente, agora eu entendo como colaborador e colaboradora, a gente cuida de pessoas. Então, por mais que eu estou olhando para um território 11 milhões de hectares, 40 mil pessoas, na Covid a gente conseguiu beneficiar mais de 640 mil pessoas. Apesar disso, o Edelso, que está lá no mato, ele conhece as pessoas, o Silvio, que está aqui, ele conhece as pessoas. Eu, minimamente, no território que eu frequento com mais frequência, que é Rio Negro, alguma coisa lá no Juma, eu conheço as pessoas e a gente cuida das pessoas, a gente proporciona isso. E isso fez com que eu ficasse cada vez mais apaixonado pela fase e pelo meu trabalho. Não é à toa que estou aqui há 12 anos e não pretendo crescendo, trabalhando, e, enfim, né, levando porrada, tiro e bomba, mas faz parte do aprendizado e eu estou feliz por isso. Eu acho que a gente está mais profissional, no sentido de ferramentas, processos, porque, para você ter uma ideia, antigamente, quando eu fazia SC, SP e essas coisas ainda, não tinha sistema. Antigamente, eu te falo 10 anos atrás, a gente fazia no Excel, aí mandava, aí às vezes anexava errado o Excel, ou a pessoa falava assim, a Monique, Vitor, você preencheu errado o Excel, porque tinha um formuláriozinho do Excel, preenche de novo, aí o sistema demora, aí não vai. Então a gente conseguiu profissionalizar, melhorar e sofisticar as nossas ferramentas de gestão e processos. Segundo, quando entrei na FAS, salvo engano, a FAS tinha 50 pessoas. Hoje tem 150, então 3 vezes mais pessoas. E a gente tem feito isso de uma maneira bastante consistente, não só do ponto de vista financeiro, porque eu preciso ter dinheiro para pagar as pessoas, mas também do ponto de vista programático. Quando eu entrei na FAS, não tinha o PSI, não tinha o PDI, não tinha comunicação, para dar uma ideia. Não tinha também o programa Saúde na Floresta, não tinha a coordenadora de relações institucionais. Então a FAS ela também cresceu não só em número de pessoas, mas também de maneira programática. E, obviamente, a terceira coisa, a gente cresceu de maneira financeira. O combustível para isso. O orçamento, na época, se eu não estiver enganado, 2010, era 25, 27 milhões de reais. Esse ano, 2022, a gente está fechando com quase 50. Ano que vem, a gente pode chegar a 100 milhões de reais. Então, eu acho que o que mais me impressiona e fico feliz por fazer parte, contribuir com isso,
é que a FAS cresceu em todos os sentidos. Em território, impacto, em gestão, em performance, em desempenho, aliás, em pessoas, em financeiro. Então, a gente está como universo em expansão, a gente está ficando grande. E para isso, ou por conta disso, a gente tem que ficar mais responsável e tem que ter controles cada vez mais firmes para a gente não deixar escapar nada, porque a única coisa que a gente tem de valor é a nossa reputação. A nossa marca é a coisa mais importante. Eu acho que tem muito da visão do Virgílio mesmo, de, como ele fala, faca nos dentes e vai, né? Guerra é guerra, no sentido de não se desistir, de entender as dificuldades no campo ou de qualquer outra coisa, mas não parar por isso, porque existem pessoas que precisam disso, né? Desse empenho, desse trabalho, às vezes 10 horas por dia, de pegar uma rabeta 7 horas e ir, de pegar voo 14 horas, chegar aqui e não dormir. Então, essa dedicação da FAS. A segunda coisa, eu acho, da nossa competência, a gente conseguiu reunir um grupo de pessoas aí, não só os superintendentes, mas tem pessoas-chave dentro das áreas, de todas as áreas, que têm um compromisso muito grande com a causa, não especialmente somente com a FAS, porque compromisso com a FAS ela é renovável, né? Às vezes eu estou feliz com o meu chefe ou com o meu salário e às vezes eu não estou feliz e eu falo, quer saber? Hoje eu vou pegar um atestado e fingir que não vou trabalhar. Mas as pessoas hoje, elas têm compromisso com a causa, elas sabem que se elas, entre aspas, pegarem atestado porque não querem trabalhar, elas vão comprometer um trabalho de uma organização para ajudar pessoas. E a terceira coisa é que a Amazônia ela tem sido vista cada vez mais intensificado nesses últimos 5 anos como a última fronteira dos povos originários, do clima, do estoque de carbono que o mundo tem que proteger. Então, acho que foi a comunhão desses 3 fatores que fez com que a FAS conseguisse, de maneira competente e estruturada, hoje ser a maior organização brasileira socioambiental baseada na Amazônia. Eu vejo sempre que a FAS é como se fosse são vários tubos de ensaio. Então, a gente prototipa, a gente, na verdade, escuta a comunidade, as comunidades, vê quais são os problemas, quais são as oportunidades. Essa escutativa, né, esse pulso que a gente sente muito da comunidade, é que faz o diferencial dos nossos projetos e programas terem impacto e aí beneficiar ou alavancar recursos. Eu acho que o segundo ponto, além da escuta, é a gente ter competência técnica de desenhar bons projetos. E a terceira coisa é a gente ter compromissos. E aí essa magnitude da fundação dentro do território que faz com que a gente tenha essa pungência. Você pegar, por exemplo, uma organização que trabalha consistentemente nos últimos 14 anos, com 40 mil pessoas, a Socorro, né, o banco de dados do AFAS, tem informações riquíssimas de 14 anos de histórico. Isso é material riquíssimo, o IBGE não tem isso, o governo brasileiro não tem isso. Então, voltando ao raciocínio dos tubos de ensaio, a gente prototipa, escuta, prototipa, testa e amplia. Então, eu tenho um programa pequenininho ali, com 2 comunidades, energia solar. A gente prototipou, funcionou. O que pode melhorar? Tem que mudar aquilo, isso. A gente pega e faz aí um programa. Aí corre atrás de dinheiro e financiadores, aí vai fazer isso em 20 comunidades, ou fazer em 50, em 1000. Então, a FAS ela funciona como um arranjo de tubos de ensaio, proporcionando ao poder público municipal, estadual e federal que ele pegue esse recurso, na verdade esses projetos, e amplifique. Porque no final das contas, na minha visão, o que vai fazer mudar a Amazônia de uma curva de destruição para uma curva de prosperidade é o poder público. As maiores empresas do mundo podem querer fazer, organizações como a FAS podem querer fazer, mas no final das contas é o fortalecimento do cidadão por meio de políticas públicas que vai fazer de fato essa diferença estruturada e sustentável. Logo depois que eu voltei do banho de gelo e sangue, eu na sequência fiz uma oficina de carbono para jovens lá no Tumbira. E aí eu estava explicando como é que funciona a emissão de gases de efeito estufa, quais são os emissores, carro, avião, desmatamento, etc. Aí uma menina, ela levantou a mão e fez uma pergunta de onde eu morava. Eu falei que morava em São Paulo. E ela perguntou como é que eu tinha ido para o Tumbira. Eu falei assim, peguei o avião, carro,
lancha e tal. Ela falou assim, então você quer que eu não emita, mas você emite carbono. E isso foi muito impactante, porque de fato, talvez eu estava, por ser mais jovem e por ter ensino superior, etc., tinha aquela prepotência do tipo, não, eu sei o que eu estou falando e vocês têm que ouvir, porque o mundo está aquecendo e vocês não podem desmatar. E aí isso fez cair uma ficha muito gigante em mim, por conta de a tal da justiça climática. Aqueles que menos contribuíram para o aquecimento global, para a mudança do clima, as que estão mais sofrendo. Então, antes de eu falar para a pessoa, não desmata, olha, tem que fazer acero, eu tenho que entender que eu tenho um local de fala contaminado, né? Por conta disso. A segunda coisa foi, acompanhando o Adhemar numa atividade lá no Juruá, eles passaram uma semana construindo o núcleo lá no Juruá, lá em Carauari. E aí foi uma semana incessante, a gente foi convidados para, enfim, participar. A gente estava com um grupo do Fundo Amazônia BNDES e tal. E aí chegou uma hora que eu estava atrás do Adhemar, enfim, para conversar com ele de alguma coisa, não me lembro qual que era. E falaram que o Adhemar estava no quarto dele. E aí quando eu cheguei lá no quarto dele, era, sei lá, 3 horas da tarde. O Adhemar estava estirado na cama, roncando. Eu falei, nossa, que estranho, 3 horas da tarde, né, tudo acontecendo e tal. Aí eu cheguei, Adhemar, tá tudo bem e tal. Eu falei, não, é que eu estou há 2 dias trabalhando incessantemente para levantar esse núcleo, porque a inauguração vai ser dia tal, tinha 2 dias de inauguração, e a gente não pode falhar, porque tinha lá 90 crianças participando para ter aula, professores, o prefeito e tal. Então, nesse momento também me tocou bastante desse comprometimento. Por mais que não tenha nenhum filho do Adhemar ali estudando, nenhum parente ali, ele entende que ele tem que fazer aquilo junto com a comunidade, junto com os parceiros, porque o futuro daquelas crianças depende daquele esforço, que tem que ser incessante, intenso, para depois, obviamente, as coisas andarem com alguma normalidade. Então, essa entrega do Adhemar, esse dia foi a história, né, como um todo, mas isso foi muito, muito forte. E a terceira e última coisa foi a viagem que a gente fez para o Vale do Javari no ano passado. Foi engraçado depois que aconteceu já, né? Mas a gente fugiu literalmente de indígenas com isolamento voluntário. Tivemos, sei lá, o piloteiro lá quebrou, sei lá, 5 ou 6 palhetas, não tinha mais palheta, a gente não saía do lugar. Desatolamos o barco, a lancha, mas, sei lá, trocentas vezes. Nunca tomei tanta gasolina na minha vida para encher o tanque, porque a gente estava com sei lá, a cada 3, 4 horas tinha que parar para encher e aí sugar a gasolina, e é um negócio super desagradável, assim, arrotei gasolina durante uma semana quase. E aí foi interessante ouvir depois, aí, enfim, passamos por várias coisas e tal. Teve um negócio engraçado que a gente estava parando, porque a gente fazia assim, a gente viajou 7 dias direto, almoço, café e janta, parava só para isso e para dormir, e aí chegamos na comunidade, aí voltamos, foram mais 5 dias. Aí na ida, a gente estava indo assim, aí chegou uma hora que estava bem escuro, assim, a gente disse, não, vamos parar para comer e dormir aqui mesmo, numa praia. E aí o povo fazendo a comida, eu falei assim, não, Rosa, pode deixar que eu cozinho, fique tranquila, né, você está cansada, tá fazendo, aí lá cortei cebola, fiz lá o fogo e comecei a cozinhar. Cozinhar não, requentar lá, né, porque eu sou péssimo na cozinha. E aí o tempo começou a fechar do nada. No que fechou, caiu uma chuva, mas assim, chuva e relâmpago, pesado, destruiu tudo. O barco, tinha um pessoal da comunicação lá, que o material foi para a água, assim, foi desastre total. E aí a Rosa botou culpa em mim porque eu fui cozinhar, foi um evento tão assim, astrológico, astronômico e né, inesperado, que os deuses botaram uma chuva para parar aquela cozinha lá que eu estava fazendo, aquela janta que eu estava fazendo. E foi a primeira vez que eu vi a Rosa rezando. Porque a gente estava num momento ali que estava relampejando, trovão e chuva, e a Rosa rezando, rezando. Eu falei, calma, Rosa, vai tudo certo. Não, pelo amor de Deus, não sei o que, não, nós vamos morrer. E aí não morremos. Mas foi depois, obviamente, foi divertido. E aí a Rosa, ao final da viagem, quando a gente chegou em Atalaia, depois de 16 dias lá na reserva, foi maravilhoso. Histórias assim, com cacicado, consagrando medicina, conversando sobre coisas assim
em Marubo, né? Então a pessoa falava e um tradutor falava para mim. Então foi um negócio, uma experiência muito, muito rica. Aí a Rosa falou assim, não, agora eu acredito em você, que você é o superintendente dos indígenas, né? E aí ganhei, é que eu não estou com ele aqui, mas ganhei uma guia dos Marubo. Enfim, foi um momento bem legal, mostrando que eu tenho comigo esse débito com os povos originários por diversas razões. E aí a FAS tem se colocado cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, como uma instituição também indigenista que apoia essas causas indígenas. Eu acho que o campo ele tem 3 funções básicas. Primeiro é colocar a gente na realidade, ainda mais eu que lidero as áreas de comunicação, inovação e captação, a gente participa muito do desenho de coisas. Então, desenho da estratégia, desenho da marca, desenho de projetos, de protótipos. E se a gente não estiver conectado com a realidade, a coisa sai errada. Se a premissa está errada, todo o resto pode ser comprometido e aí sai mais caro, mais difícil e não vai ter impacto. Eu acho que uma segunda coisa é a gente ter de fato essa conexão, né? Não é por acaso que a FAS, ela é além, FAS é um verbo, né? Que tem a ver com fazer. Então existe aí uma semântica, uma fonética muito, muito peculiar, não é à toa que a FAS faz. Então, a gente tem que estar no território, acho que está no nosso DNA desde o dia 8 de fevereiro de 2008, quando a FAS foi concebida. Tem até a ver, na minha visão, com um mapa astral da FAS como organismo nesse universo. A gente está muito, muito na terra, no território. E a terceira coisa, que é muito gratificante aí, do ponto de vista individual, você chegar num território com a camisa da FAS, com a logo da FAS, as pessoas não te conhecem, não tem nem noção quem que você é, e aí chega uma mãe ou uma criança e fala, obrigado, recebi a cesta básica durante o Covid, obrigado por ter ajudado a construir a escola, obrigado porque meu filho agora está cursando o ensino superior e fez ensino médio aqui nessa escola que vocês ajudaram a construir. Então isso motiva mais ainda a gente. Então acho que dosagens periódicas de campo faz com que a gente tenha essas coisas boas para nós. Eu acho que a gente continuar crescendo de maneira estruturada, não quer dizer que a gente vai ter mais pessoas ou mais orçamento, mas crescer em magnitude e importância. Eu acho que agora no próximo ano, com contexto político, né, 2023, um pouco com promessas um pouco melhores, eu acho que a gente vai ter uma atuação mais ativa, não só do ponto de vista institucional, com governos, mas principalmente no território em si. A gente não pode esquecer que, infelizmente, nesses últimos 3 anos, eu nunca tinha visto isso, mas a FAS foi ameaçada. Tivemos que tirar pessoas, colegas nossos do campo que tinham sido ameaçados de morte. A gente teve que parar atividades de oficina no território, porque algumas pessoas que se diziam líderes ameaçaram nossos colegas, e isso é inadmissível, ao mesmo tempo que é super perigoso colocar em risco nossos colegas por conta disso. Então, acho que isso pode dar uma melhorada, espero que dê uma melhorada. E eu vejo que a gente tem 5 anos ou um pouco menos para, de fato, reverter essa curva de destruição e transformá-la em prosperidade, muito por conta que a ciência traz do ponto de não retorno ecológico. Se a gente atingir cerca de 25% de desmatamento na Amazônia, a gente começa, por meio de efeito borda, deixar a floresta mais frágil, mais pobre, ela fica mais flamável, queima mais rápido, aí você entra num ciclo negativo de mais queimadas, mais fraco, mais queimadas, e aí a floresta em 30 anos pode sumir e savanizar, né? Ou seja, se tornar um deserto. Não um deserto do Saara, esse tipo de coisa, mas uma floresta muito pobre, aí vai ter menos umidade, menos chuva, e, enfim, aí é uma desgraça total para o Brasil e para o mundo. Então, acho que a gente vai ter agora um momento 2022, 2023 e 2024 com bastante intensidade, principalmente nas nossas relações internacionais. Governos como a Alemanha, França, Estados Unidos têm se colocado muito à disposição de ajudar a Amazônia. Uma das organizações é a FAS. Então, eu vejo que a gente vai, nos próximos 3, 4 anos, ter mais prosperidade nos nossos projetos. Cara, eu amo o que eu faço. Eu amo como eu faço. Na FAS a gente tem, apesar de termos hierarquias e tal, a gente tem uma certa autonomia para pensar e propor. Eu acho que isso é único.
Nos outros lugares que eu trabalhei, a gente tinha muito segmentação e muita cerceamento. Então aqui eu acho que tem um espaço relativamente seguro para você compartilhar ideias, mesmo não sendo uma ideia comum, né? Alguma coisa mais fora da caixa. Eu acho super importante a gente ter essa possibilidade de ir para campo. Fiz várias entrevistas aqui na FAS com colaboradores e colaboradoras, e aí uma coisa que as pessoas brilham os olhos é quando você fala assim, não, você vai para campo uma vez por mês, vai passar 20 dias no mato, pelo menos uma vez por ano, e assim, porque as pessoas que vêm trabalhar na FAS dificilmente vêm por causa do dinheiro. Elas vêm porque ou elas querem currículo, ou elas querem aprender, ou elas querem de fato entender como a gente é tão famoso e tão impactante no território, né? Teve uma colaboradora que está aqui na FAS ainda, eu fiz uma entrevista com ela faz uns 5 ou 6 anos, que aí depois da entrevista ela foi selecionada, né, lógico, e aí numa conversa num restaurante aqui em Manaus, ela falou assim, olha, eu vim aqui porque eu não acreditava que vocês eram tudo isso. Eu achava que era mentira o que eu via no jornal, o que eu via nas palestras, etc. Eu achava que vocês estavam mentindo, mas na realidade eu fiquei impressionada, porque quando eu fui para campo, o mundo se abriu, eu vi a quantidade de coisas que vocês fazem, e eu fiquei até assustada, e ela veio meio que me pedir desculpa com relação a isso, porque ela desconfiou de tudo que a gente estava veiculando, né? Achando que era mentira, ou enfim, inventando, né? Esse tipo de coisa. Pela diversidade de problemas, desafios que a gente tem, eu acho que a gente trabalha feliz. Obviamente que a felicidade não é um estado, né? Ou melhor, não é um sentimento, é um estado. Então eu posso estar feliz hoje, amanhã eu posso estar uma merda, posso estar uma situação ruim, mas eu acho que o estado de felicidade nos contagia. Não é à toa que os nossos colegas aqui estão rindo, é uma sexta-feira à tarde, tudo bem, tem um feriado, ó, final de semana por vir, a gente está terminando um ano difícil, mas muito promissor, com bastante conquista para nós e para os nossos parceiros. Eu acho que a gente sempre busca a felicidade nos nossos atos. Eu acho que é isso. Por favor. Vitor Salviati, Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Sustentável da FAS, há 12 anos aqui, e acabamos de gravar Memórias da FAS, 15 anos.